A beleza das lavandas. Casal volta para a roça e investe em espaço para atrair turistas. Planta não é apenas bonita aos olhos, como também pode ser usada para cosméticos e terapias da saúde. O plantio, na verdade, ocorreu a primeira porque a Dagny me pediu para me plantar perto do nosso quarto as lavandas, para que quando o vento batesse, a brisa entrasse dentro da nossa casa e perfumasse a casa. Eu acho que é o melhor de tudo, né? As pessoas poderem tocar nela, sentir o cheirinho dela, né? O aroma dela. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Tem amor e cumplicidade nos 67 anos de casamento do seu Simeone e da dona Cecília. Não tem que aturar, um dia um diz alguma coisa e não gosta, né? Um dia ele diz eu também não gosto, temos que se aturando. Os desfiles e a tradição na comemoração ao Dia do Gaúcho. Tem inclusive ensinamento de como encilhar um cavalo. É difícil de falar ser gaúcho. Ser gaúcho é uma honra. Vamos falar do Diamante, um queijo que é produzido desde a época dos primeiros imigrantes em um município catarinense. Por causa da rigidez da legislação, por pouco não desapareceu. Os jovens não se interessavam por esse produto que os pais faziam. Voltou com tudo com o trabalho e incentivo de muita gente e hoje, nas suas diferenças, tem conquistado os paladares mais exigentes. 11 queijos para baixo, acho que nós ganhamos 10 medalhas. Queijo que faz hoje o jovem voltar para o campo para fazer a sucessão familiar. Aí um dia eu disse para o Marcelo, vamos voltar a tirar leite? Alguns me dizem, Alice, tu é louca, e outros me dizem, queria ter a tua coragem. E vai ter dica para preparar o doce de figo. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Queijo trazido pelos imigrantes, responsável por sustentar gerações, que foi tratado quase como um contrabando, motivo de vergonha. Hoje o queijo Diamante ganhou portas abertas para uma regularização justa e muitos prêmios nacionais, o que está trazendo, inclusive, os jovens de volta para o campo. Queijo que é história. Queijo era uma fonte de renda importante para a maioria das famílias, antigamente. Que tem sabor como nenhum outro igual. Pode ir em toda queijaria, pode ir em todo produtor que faz queijo. Um queijo tem um sabor diferente um do outro. E que veio para transformar. Eu acho que foi a melhor escolha que a gente podia ter feito. Alguns me dizem, Alice, tu é louca, e outros me dizem, queria ter a tua coragem. Uma região que respira a memória dos antepassados. Terra de águas limpas e abundantes, de muita vaca a pasto e, consequentemente, de leite e queijo. A localidade Diamante fica em Major Gersino, município de cerca de 3.000 habitantes, que faz parte da Grande Florianópolis. A história do queijo nestas terras é muito antiga. Começou com a própria história da imigração. Eles chegaram aqui com muito pouco além do conhecimento sobre o máximo que podiam utilizar a natureza para sustentar os seus filhos. Tiveram uma vida simples, sem muitos bens, mas por outro lado deixaram esta receita, que até hoje é responsável por sustentar os descendentes. Eu nasci nessa propriedade e até hoje aqui estou. Desde que eu me conheço por gente, o meu pai trabalhava com gado de leite. Com a graça de Deus, ele conseguiu criar todos os seus 14 filhos. Desde que eu me lembro, em casa do pai, eles faziam queijo. A mãe, as minhas irmãs. Quando eles saíram de casa, daí eu e o meu irmão não tivemos que fazer, né? São cerca de 30 famílias que se dedicam a esta produção, como o casal Mark e os irmãos Schlichten e suas famílias.
Netos e bisnetos de imigrantes alemães e poloneses que já eram agricultores na Europa e aqui se viram diante de um grande desafio de como produzir em terras tão íngremes. Como aqui a região é uma região que propiciou a criação de gado, né? E assim eles foram criando a sua receita, a forma de fazer, o uso das madeiras locais, que eram o cedro, a própria canela, as estantes onde eles faziam, onde eles deixavam curar o queijo, né? O queijo não tinha qualidade que nem hoje, porque não tinha uma geladeira, energia lá em casa onde nós morávamos, e às vezes o leite azedava também. Aí o coalho era caseiro, né? Puxo de porco, por exemplo, aí era botado aquilo com água de queijinho. Aí era deixado aquilo lá um processo por um tempo. Aquilo estava com um tempo ali, era pegado e daí coado e daí botado uma porção, um tanto dentro de um tanto de leite, entende? Com a alta produção, a região do Diamante começou a ser conhecida, com a vinda de queijos até de municípios vizinhos e venda já para a capital do estado. Só que com o aumento da fiscalização em décadas seguintes, o queijo quase caminhou para a extinção. Parte dos produtores começaram a vender o leite para a indústria, né? Indústria de laticínios. Mas grande parte, principalmente os mais pobres, os mais velhos, continuaram a fazer queijo, porque vender para a indústria precisava ter comprar resfriadores e comprar ordenha mecânica. Isso naquele momento não era uma coisa que eles tinham condições, né? Então, e era dos mais velhos. Os jovens não se interessavam por esse produto que os pais faziam. Porque muitas vezes era feito na cozinha da casa, eles faziam ali em cima do fogão a lenha e depois colocavam em cima das mesas para ir curando e os compradores vinham e iam levando, né? E os jovens não tinham o menor interesse, né? A reviravolta veio lá pelo ano de 2016, quando o Remy conheceu o Slow Food, que é uma instituição que valoriza o que é feito pelos povos locais. Esse queijo grandão de mais de 3 quilos e retangular começou a chamar a atenção. E nesse momento a gente começou a fazer um trabalho para valorizar o produto. E para um produto que era apenas um queijo, a gente começou a chamar de queijo diamante, o queijo da região do Diamante. E ele pode ter características diferentes de outras regiões e deve ter, pelo clima, pelo solo, pelas pastagens. Neste processo, o projeto foi inscrito e ganhou dinheiro para a construção de 7 queijarias a fundo perdido. O queijo começou a ser enviado também para premiações estaduais e nacionais. E qual foi a surpresa ao voltar para casa cheio de medalhas? 11 queijos para baixo, acho que nós ganhamos 10 medalhas aqui no Diamante. A gente não trata muita ração para as vacas. A gente tem, as minhas vacas também não são de muito leite. A gente só trata cílio, eles estão soltos no pasto assim também. Pode ser que é isso e também as águas aqui são muito boas. Há pouco tempo, o produto teve mais uma conquista, a lei do queijo artesanal a partir do leite cru, que permite a venda em toda a região de 22 municípios. 2 queijarias já fizeram a regularização. O queijo artesanal é vendido como fosse clandestinamente. Hoje eu tirei o meu queijo debaixo da prateleira e coloquei ele em cima da prateleira. Antes a gente fazia dentro de casa, curava nas prateleiras até na rua, sem proteção, nada. Depois que a gente teve a queijaria só para fazer o queijo, a higiene foi totalmente diferente. Aí a gente tinha ordenha pé da vaca, agora hoje nós temos uma mecanizada, o leite já vai tudo para dentro da queijaria sozinho. As propriedades precisam se cadastrar no SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. O responsável técnico foi contratado pela Prefeitura para auxiliar os agricultores de forma gratuita. Ambas as legislações trazem a responsabilidade para o município estar fazendo a inspeção, né, dessas agroindústrias. O mínimo, né, que seria necessário seria uma sala para estar produzindo 10 quilos de queijo por dia, seria uma sala de 8 por 6, 8 por 5 mais ou menos de tamanho, onde tu dividiria essa sala com sala de processamento, sala de maturação, né? E daí ali, ainda no mesmo espaço, gabinete sanitário e também uma sala de expedição. Além disso, tu teria que colocar
cercamento, pelo menos em parte desse prédio, onde tu teria saída ou entrada de matéria-prima, né? Ou de produto final ou de rejeito. Também é preciso a certificação de livres de brucelose e tuberculose com exames anuais, e a qualidade do leite vale muito. Esse leite também, para passar da ordenha para a queijaria diretamente, ele, como é um leite cru, ele tem no máximo 12 horas para passar de um espaço para o outro. E a partir disso, eles já devem começar a fazer o queijo também. Então é um leite que ele não pode esperar muito tempo no resfriador ou dentro da queijaria, já da agroindústria, para começarem a fazer o queijo, né? No resto, o que a gente tem feito é trabalhado para melhorar a produção das pastagens nativas, né? Principalmente através do piqueteamento, né? Com a adubação, as pastagens nativas, com uma rotação de pastagem, elas se tornam bem mais produtivas, que são muitas espécies de gramíneas, muitas de leguminosas e de outras também, até flores, as vacas comem flores também, e isso ajuda no aroma, no sabor, né? A intenção para os próximos tempos é buscar a indicação geográfica de origem e convencer cada vez mais famílias a fazer a regularização. Na casa do Nério e da Irene, o assunto gera controvérsia. Eu adoro a minha casa de queijo, porque se eu estou estressada, uma coisa, se eu vou lá, começo a lavar queijo, é um serviço que eu gosto de fazer. E por isso que eu queria botar o selo, porque o meu trabalho sempre foi ali, meu e dele. Eu estou vendo que parece que se vai assim mais um ano eu não tenho mais condição de fazer. Nós não temos mais condição de tocar. Eu já estou velho, não é tão velho que nem cansado, né? A lei abre as porteiras da propriedade para a venda do queijo e para que os jovens também possam voltar. A história do Marcelo e da Alice vai na contramão de tudo o que se pensava antigamente. O queijo foi visto como oportunidade. A nossa realidade foi motivo de saúde, né? A correria da cidade deixa todo mundo meio louco muitas horas, né? Aí o campo é mais tranquilo nessa questão. Eu trabalhava na cooperativa de crédito o dia todo, o Marcelo trabalhava numa empresa à noite e o Felipe ficava o dia inteiro na creche. Aí começa a questão de a gente pensar o que a gente escolheu para nós? O que precisa mudar? Alguma coisa não estava certo na nossa rotina. Aí um dia eu disse para o Marcelo, vamos voltar a tirar leite? O asfalto pela estrada de chão, os prédios pelo pôr do sol no interior e o estresse por uma vida completamente diferente. Um passo para trás ou seriam 2 para frente? E a gente já veio com a intenção de dar continuidade, né, no queijo. Esse era o nosso pensamento. Como o pai e a mãe já estão numa idade já mais avançada um pouco, a gente veio para dar continuidade nesse processo, né? Eu sempre valorizei muito assim a questão da refeição, da comida bem feitinha, e isso lá a gente não tinha mais, né? Então isso me enche de alegria, porque a gente sabe que muita gente não tem oportunidade de fazer o que a gente fez, né? E se o queijo enche de orgulho quem chega cheio de energia, imagina quem vê a memória dos antepassados, enfim, ganhando o justo reconhecimento. Você acha que tua mãe ficaria feliz de ver que o rumo que tomou a propriedade de teus pais? Acredito que onde ela está, ela deve estar muito feliz, vendo que a gente está dando continuidade. Mesmo porque quando você entrou na minha propriedade, eu coloquei propriedade Kikyo Mark. É o sobrenome da minha mãe e do meu pai. O queijo é vendido entre R$ 55 e R$ 65 o quilo. O segredo pode estar na natureza, em quão rico é este lugar, no saber fazer de seu povo e na vontade de levar este sabor de Major Gersino, quem sabe, Brasil afora. E de uma localidade tão pequena, a gente conseguir que seja reconhecido como sendo um produto, um queijo brasileiro, um queijo artesanal brasileiro. E a gente vira ele todo dia, a gente cuida dele todo dia, a gente sabe ele certinho como vai ficar, então é muita dedicação que tem ali, eu acho que isso é uma diferença. Tem que estar lá para ver o segredo que tem para fazer ele. Senão, não adianta eu dizer para você,
tá de olho ali assim, um no peixe e outro no gato, né? Senão não dá certo. O queijo diamante é realmente uma preciosidade. Quem ficou com vontade de provar, comenta aí na nossa transmissão ao vivo. Nós vamos agora para o intervalo curtinho, porque na volta tem mais. Tem mais comemorações pelo Dia do Gaúcho. No Rio Grande do Sul teve desfile e churrasco na valeta. E você tem ideia de como se encilha um cavalo? Vamos trazer a explicação passo a passo. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! Olá, amigo produtor! Hoje eu vou te apresentar o Solamo, um adubo foliar desenvolvido para as mais variadas culturas e com nome forte na produção de cebola. Elimina a deficiência de micronutrientes, é de absorção rápida, com efeito em curto prazo e o melhor de tudo, ele tem um precinho que cabe no seu bolso. A diferença é boa, a raiz mais firme, a cebola vem mais viçosa, não dá tanta doença, vem sempre melhor na terra, o uso eu indico. Se você quer saber mais informações sobre o Solamo, procure a Comercial Agrícola Sumaré em Rio do Sul, na rua 15 de novembro, pelo fone 3521 1215. Na semana passada a gente mostrou aqui no programa algumas reportagens em comemoração ao Dia do Gaúcho. E nesta semana, é claro, teve evento por toda a região sul e até fora, onde tem os gaúchos. E a Larissa Scheffer foi conferir. Ser gaúcho é difícil de falar, ser gaúcho. Ser gaúcho é uma honra. Embora o mundo desande, cresça ou desapareça, a gente morre voltando a cabeça na direção do Rio Grande. É sempre um orgulho muito grande, porque é muito rica a nossa história, é muito rica a nossa tradição, né? E a nossa cultura, que é única no Brasil e no mundo. O gaúcho, chamado aqui, é o mesmo gaúcho chamado no Uruguai e na Argentina. Então nós temos esses mesmos laços, porque antes de nós termos sido fronteira, nós todos éramos do mesmo povo, descendentes daqueles índios pampianos, charruas, minuanos e dos guaranis. A gente tem uma identidade cultural que é diferenciada de qualquer outro estado do país. Ser gaúcho vai muito além do tradicionalismo. São usos e costumes do dia a dia, a culinária, a vestimenta, a chamada pilcha e o chimarrão. E estes costumes são levados até para fora do Brasil, por gaúchos que fundaram CTGs preservando a história em Londres, Austrália, Estados Unidos e até em algumas cidades da Europa. O Dia do Gaúcho consiste em uma homenagem ao início da Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que ocorreu no dia 20 de setembro de 1835. Desde então, tradicionalmente são organizadas festas nos centros de tradição gaúcha que ressaltam os costumes típicos. Então a gente tem muito orgulho de quando tem oportunidade, assim como nós temos agora a Semana Farroupilha, que felizmente depois de 2 anos, sem poder fazer bailes, sem poder fazer os nossos desfiles, que nós temos tanta necessidade de estar, o ser humano ele tem necessidade de estar em comunidade. E o gaúcho não é diferente. Então para nós esse ano é um recomeço, com bastante visitação de gente de fora, a gente mostra tudo que o gaúcho faz na lida de campo,
dentro do CTG e dentro das escolas a gente vai buscar mostrar isso aí durante essa semana cada vez mais para pulsar mais forte dentro do coração dessas crianças e de quem vem nos visitar, né? Eu gosto da tradição, eu sou tradicionalista, mas a minha família, que tem só um filho homem, porque o outro é falecido, tá só uma irmã, nunca gostaram. As filhas sim, as duas filhas gostaram muito, andaram muito, desfilaram muito, muito. E a neta também. O marco do início da Semana Farroupilha é a chama crioula, simbolizando a coragem e a união dos povos. Já na culinária, o costelão e o pucheiro são os destaques. Meia-noite a gente coloca o fogo, quando é 4 horas da manhã a gente põe a carne para ela ficar assando para servir o meio-dia para o pessoal, o costelão na vala. Ela fica cozinhando na brasa, numa madeira, numa lenha de mato, e aí ela fica com um gosto diferente. E aí quando tu come, tu vê que não é um assado normal, é uma coisa espetacular. O nosso pucheiro aqui nada mais, nada menos do que carne temperada, fervida, cozida, com 6, 7, 8 horas de antecedência e engrossada com farinha, que é o que a gente faz aqui no fogo de chão, numa panela campeira, juntamente para acompanhamento do costelão. Andar a cavalo é uma das tradições mais antigas cultivadas pelos gaúchos. De manhã a gente chega cedo, umas 6 horas, dá boia para os cavalos, depois limpa o galpão, meio-dia encerra de novo, dá mais um pouco de boia e depois a gente deixa tudo atado nos palanques. 6 horas a gente vai, encerra de novo, limpa a cocheira e já dá o verde, a boia de novo para eles. É uma profissão que eu gosto, sempre quis, tá no meio do cavalo. Para mim não tem outra profissão a não ser o mundo do cavalo. Comecei a montar cavalo com 7 anos. 7 anos, sim. Sim, senhora. 7 anos puxando um barril d'água, um barril de arrasto. Este estilo de vida transcende e alcança vários lugares. Inclusive conhecemos um carioca que largou tudo e seguiu o rumo do seu próprio coração, vindo parar aqui no Alegrete. A primeira música gaúcha que eu escutei foi o Canto Alegretense. Então a partir daí que voltou a vontade de conhecer essa cidade. E demorou 7 anos para conhecer essa cidade. E me apaixonei. O Alegrete é o castelo forte da cultura gaúcha. Porque infelizmente nós vivemos no mundo do século XXI, pós-moderno, e as culturas locais estão se perdendo. E graças a Deus o Alegrete está muito forte. Só no município de Alegrete existem 16 CTGs e 64 piquetes, o que faz com que a cidade tenha o maior desfile de cavalarianos do Brasil e das Américas. Ser gaúcho não é apenas o que se ouve e o que se vê, é o sentimento e o orgulho da terra, passado de geração em geração. Eu pretendo passar para os meus filhos a cultura gaúcha, a tradição, o tradicionalismo, a importância do Dia do Gaúcho para nós. Passar um pouco do que foi a luta para ser um povo livre, e eu acho que isso é muito importante. E é claro que um bom gaúcho tem que ter o seu cavalo. Você vai ver agora como se faz, passo a passo, a encilha. Bom, pessoal, começar a encilhar um cavalo aqui com o nosso xergão. Uma xerga, como se diz, de lã batida. Agora vamos colocar o basto e a carona. Vamos por partes. Vamos colocar a carona. Agora vamos colocar o basto. Agora vamos apertar o basto, a carona e o xergão com a nossa cincha. O cinchão, como se chama muito por aqui. Umas 3 voltas de elástico para ficar bem firme.
Ajeitemos bem o basto no lombo do cavalo para não machucar, para ficar na medida. Uma passada na sobra do látigo para ficar firme. Agora vamos colocar um pelego. E agora para terminar de ensilhar, vamos botar uma sobrecincha que aperta o pelego. Eu, como sou já tô com as primaveras avançadas, eu gosto de elástico bem grande para passar 3 voltas, para ficar bem firme. E agora vamos pegar o freio e vamos colocar, né? Como eu andava só dando uma volta, não tá com o resto das indumentárias. Está enfilhado o cavalo, pronto para sair. A minha sorte é que ele tá calmo, tá trabalhado. Está enfilhado o cavalo para nós sair camperiar. O Vale Agrícola vai agora para um intervalo curtinho e na volta tem os 67 anos de casamento do seu Simeone e da esposa Cecília. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. A Ademicon, Unidade de Negócio Vila Nova, Jaraguá do Sul. Traz consigo experiência e credibilidade de quem é especialista no mercado de consórcio há mais de 30 anos, consolidando-se assim como a maior administradora independente de consórcio do Brasil. Consórcio de imóveis, veículos e de serviços, casas, apartamentos, sítios, carros, motos, frotas, máquinas e equipamentos para o agronegócio, construção civil e muito mais. Faça um investimento seguro e garanta o seu futuro. O consórcio é o melhor negócio. Venha para a Unidade de Negócios Ademicon Vila Nova, em Jaraguá do Sul, na rua 25 de julho 278. Fone WhatsApp 47 3202 2460. Acesse as páginas sociais e o site e faça uma simulação hoje mesmo. A conquista dos teus sonhos começa na Ademicon Consórcio e Investimento. Hoje nós vamos trazer mais uma daquelas histórias que vocês adoram, de um casal que está completando 67 anos de casamento e criou os filhos, fez toda esta história na roça. As palavras que definem a história do seu Simeone, de 89 anos, e da dona Cecília, de 85, é união, resiliência e força de vontade. Eles moram nesta casa na localidade de Rio Corrente, a 3 quilômetros do centro de Petrolândia, um município com um pouco mais de 6 mil habitantes em Santa Catarina. E por aqui, eles sempre levaram a vida assim, valorizando o que há de mais simples e bonito. Para o seu Simeone, sinônimo de felicidade é poder fazer suas tarefas do dia a dia. Tratar as galinhas, os porcos, recolher os ovos e rachar lenha. Mais um! Já para a dona Cecília, capinar o jardim, cuidar das orquídeas e fazer seu crochê.
E para os dois, estar com a família assim, toda reunida. E essa história começou na década de 50, quando tudo era muito diferente. Seu Simeone preferiu não gravar entrevista por dificuldade de audição, mas me contou em off que pegar na mão, beijar ou namorar só se fosse escondido. Detalhe que ele e a dona Cecília contornavam bem. Na frente dos outros não, né? Mas escondida a gente fazia. O casamento foi no dia 23 de julho de 1955. Seu Simeone com 22 anos e dona Cecília com 18. Desta relação vieram 4 filhos, 16 netos, 26 bisnetos e 3 tataranetos. Os filhos foram criados com certa dificuldade, à base de muito trabalho na criação de animais. O dinheiro, nós compramos esse terreno aqui, e daí veio um filho atrás do outro. E depois comecei a plantar cebola, aí foi cebola, engorda de porco, e lavoura de tudo, né? De plantação de milho, de feijão, arroz. Um trabalho manual, realmente trabalhoso, bem diferente do que se vê hoje. Por exemplo, hoje é tudo no trator, né? Naquela época era tudo na enxada. Enxada para roçar, era foice, tudo a braço. Fazer uma coivara, daí era tudo a machado e a foice. Seu Vitório é o filho homem mais velho dos 4. Acostumado a sempre ser o responsável por cuidar da casa e dos irmãos enquanto os pais trabalhavam ou estavam fora, ele sabe muito bem o que herdou do casal, além, é claro, de ser a cópia do pai. Em primeiro lugar, honestidade. Tinha que ser honesto, porque se não fosse honesto, o cara não chega em lugar nenhum, né? Tu perde o crédito, se tu não for honesto, e a mãe, o pai... Foi isso que eu puxei. Eu sempre passo meu trabalho pensando na honestidade, porque senão não chega a lugar nenhum. Foi com esse lema que eles conquistaram pouco a pouco tudo o que tem hoje. Um dos momentos mais felizes e marcantes da família Pickler, sem dúvidas, foi a compra desse Fusca no ano de 1978. Desde lá, ele participou de vários momentos e é o xodó de cada um deles. E olha só, mesmo depois de tanto tempo, ainda continua original e intacto, viu? Bem cuidado, olhem só os detalhes do banco. Me lembro o dia que o Fusca chegou em cima de um caminhão aqui, aquele Fusca azulzinho que até brilhava como está hoje. É uma alegria para a família, o relíquio da família é o Fusca, né? Foi muito, né? Muita felicidade para comprar. Mas foi bem difícil para juntar o dinheirinho, né? Mas deu certo. Comemoração por aqui nunca falta. A mesa está sempre assim, cheia de filhos, noras, genros e netos, que sempre que podem estão por aqui. Como a neta Joyce, que mora no centro de Petrolândia, mas aos finais de semana vem visitar e separar os remédios dos avós e aproveitar a companhia, como faz desde pequena. Quando a gente pode, a gente tá todo mundo reunido, né? Sempre aqui. A gente gosta mesmo de se reunir aqui na avó. Quando não dá, a gente faz, né? A gente reúne a família em outros locais, na casa, né, dos outros tios, mas assim, a essência de estar aqui é diferente. Essência que esteve presente em todos os aniversários de casamento que foram muito bem comemorados a cada década. E as fotos só comprovam que o amor e também a família só foi aumentando. Sim, muito aniversário. Fizemos muito aniversário, né? E casamento, boda de prata não fizemos. Naquela época estava meio trancado, daí... Aí depois foi o bodas de ouro, bodas de diamante, de 60 anos, né? Boda de ouro é de 50 e de 60 diamante. E agora fizemos dizem que é bodas de neve, não sei. Fácil, a vida nunca foi, mas eles vivem ela e o relacionamento com uma pitada de leveza e bom humor para durar tanto tempo. Um tem que aturar o outro, porque senão... É, né? É assim, não tem que aturar. Um dia diz alguma coisa, ele não gosta, né?
O dia que ele diz, eu também não gosto, temos que se aturando. Nós vamos agora para um intervalo curtinho, porque na volta são as lavandas que vão encher a tela de cor e de perfume. Casal decidiu investir no jardim ao sair da cidade e hoje atrai muitos turistas que buscam este belo cenário de interior e conhecer mais da planta, que também é medicinal. E a dona Isabel vai ensinar como ela prepara o doce de figo verde. Já já a gente volta. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. A qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão. Com a viola de ouro, erva pura do rincão. Colhida e industrializada, mantendo o padrão e a essência. Viola de ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência. A suprema, a vácuo, a tradicional e a sem açúcar. Viola de ouro, dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade. Até no ronco tem gosto. A agricultura mudou e nós também mudamos. Melhoramos e evoluímos. Conheça nosso site www.fba.eco.br. Conheça nossas soluções para as mais diversas culturas. Estamos no mercado há mais de 10 anos, promovendo o aumento de qualidade e produtividade. Conheça a FBA, Força Brasil Agrícola. Solicite a visita de nossos consultores técnicos. As lavandas são flores que encantam, fazem bem aos olhos, à saúde e também ao ambiente. Você vai conhecer agora um casal que saiu da cidade para o campo e encontrou neste cultivo uma fonte de renda que está atraindo muitos turistas. Em um fim de tarde como este, quando o sol vai coroando a forma das lavandas, se forma um cenário digno de qualquer filme de romance. E quem dera que a TV ou o celular já pudessem repassar os aromas. Quando o vento bate, o cheiro vai se espalhando pelo ar. Estamos na colônia Vitimarsum, que fica no município de Palmeira, a 80 quilômetros da capital Curitiba. O jardim pertence a um casal que há poucos anos morava na cidade e encontrou nesta flor uma forma de voltar às origens e realizar antigos sonhos. Apesar de ser da música ser de cidade de praia, inclusive, sou de Fortaleza, né? Eu sempre gostei do campo, eu vinha para cá, quando eu vinha a primeira vez aqui, eu adorei essa cidade, esse lugar, né? Não dá para dizer que é uma cidade, mas eu gostei muito do lugar, assim. Eu conheci minha esposa aqui e o meu sonho era voltar para morar aqui. Amigo, eu brinco com ele, eu falo que eu acho que foi interesse mais na terra do que na esposa. Ele gostava muito dessas terras aqui e a gente já conversava muitas vezes, né? Mas o que daria para fazer aqui no campo, né? Dá para dizer que eles eram apaixonados pela lavanda, como a maior parte de nós também é, mas transformar isso em negócio requer um grande passo, ainda mais em um lugar que foi pasto por 60 anos. Esta terra pertencia aos pais da Dagmar. Então a gente trabalhou bastante tempo como no turismo rural, fazendo as bolachinhas, fazendo alfajor, fazendo outros produtos, trufas, enfim, bastante coisas para vender nas lojas dos outros, né? O plantio, na verdade, ocorreu a primeira porque a Dag me pediu para me plantar perto do nosso quarto as lavandas para que quando o vento batesse, a brisa entrasse dentro da nossa casa e perfumasse a casa. Eu plantei então 4 pés das lavandas, né?
Aí um dia ela falou assim para mim, ó, tá funcionando, tá legal, mas eu queria mais cheiro, vamos plantar mais? Daí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos encher de lavanda essa parte aqui do nosso terreno, né? Foi muito trabalho, né? Foi muito planejamento. Em primeiro lugar foi Deus, né? Eu sempre digo, nada acontece por um acaso. Até mesmo a pandemia acontecendo, as pessoas que moravam mais próximas aqui da colônia Vitimarsum, em Curitiba, por exemplo, elas estavam muito à procura de algum lugar onde elas pudessem passar um pouquinho mais de tempo ao ar livre. No mundo existem 25 tipos de lavanda. Aqui no Brasil, 2 se desenvolvem melhor. Destaque para a dentata, que predomina aqui no sítio e não é muito exigente em água e nutrientes. Mas é claro, tem que sempre irrigar e um dos segredinhos é a adubação com esterco de galinha. A planta gosta de sol e se adapta a diferentes tipos de solo. Já a angustifolia, que também se adapta bem, já precisa de mais cuidado com irrigação. É claro, sempre em solos bem drenados. Aqui tem estas 2 variedades e mais 5 que foram sendo adquiridas aos poucos. As lavandas não são bonitas apenas aos olhos. Esse perfume que a gente sente aqui passeando pela lavoura também pode ser eternizado através de óleos, cremes e essências. A lavanda é conhecida mundialmente como um calmante, né? Como para quem tem problema de depressão, de ansiedade, de insônia. Então é um óleo consumido no mundo inteiro. A gente foi se aprofundando, estudando sobre ela e vendo a riqueza que a lavanda tem, inclusive que existem as lavandas estimulantes, né? Então, inclusive as brancas, as clarinhas, enfim, tudo que é tipo de lavanda. Em um primeiro momento, o espaço foi criado como cenário de casamentos ao ar livre, durante a pandemia para piqueniques, mas ao ver que faltava conhecimento dos visitantes sobre as propriedades da lavanda, o casal decidiu começar as visitas guiadas, onde o Davi explica sobre cada variedade e seus diferentes usos. Usar um chazinho como esse aqui, você pode estar fazendo forte demais, fraco demais, você pode estar trocando as lavandas, né? Em vez, por exemplo, se você quer uma lavanda para você relaxar, para dormir melhor, a dentata, por exemplo, que é uma lavanda estimulante, ela vai fazer efeito ao contrário. E muitas coisas que as pessoas também fazem, eu vou fazer forte porque eu tenho o meu problema é grave, eu vou fazer forte. A lavanda também pode fazer o efeito contrário. Esse óleo aqui, por exemplo, é da lavanda angustifolia, mas se você for utilizar ela e usar demais, ela vai dar um efeito ao contrário, vai te dar uma dor de cabeça, pode dar palpitação, enfim, várias situações. Na lojinha do lavandário tem todo tipo de produto com lavandas, feitos por outras empresas, algumas da vizinhança, como sabonetes, sais de banho, cremes, óleos, as essências, tem chocolate e cerveja de lavanda. Mas o destaque fica por conta do sorvete feito pela Dagmar. E uma das experiências interessantes daqui é provar então o sorvete de lavanda. Ele tem um sabor bem suave e é bem cremoso, uma delícia. No início elas ficam meio temerosas porque elas acham que vão estar provando algo que tenha sabor de perfume. Mas como a lavanda ela entra, na verdade, como um tempero e através da manipulação dela, ela acaba ficando algo macio, algo interessante, algo gostoso. Então a experiência deles é muito positiva. As visitas são agendadas com antecedência e custam R$30, incluindo passeio com explicação pelo lavandário, degustação do chá e do sorvete. 4 anos depois do início do projeto, o casal se diz realizado. Também, né? Uma vista dessas da janela não é para qualquer um. Eu fico assim, às vezes eu olho para trás e até me assusto, né? Como foi interessante tudo isso, né? Hoje eu estou com 52 anos, assim, vejo toda a trajetória, jamais imaginei de estar aqui. Mas extremamente feliz com a minha família, com minhas filhas, minha esposa. Isso aqui, né, é uma maravilha, não há dinheiro, não há nada que eu pudesse trocar, dizer assim, vou trocar porque é mais legal. Estou feliz, muito, muito, muito feliz. Faz um bem muito grande, principalmente porque eu descobri quantas pessoas necessitam de tratamento, né? Já apaixonado por lavanda. Por isso mesmo, toda vez que eu descubro mais uma nova lavanda, acabo cultivando ela também. Eu acho que é o melhor de tudo, né? As pessoas poderem tocar nela, sentir o cheirinho dela, né? O aroma dela.
Da beleza das lavandas, a gente passa para a receita da dona Isabel, hoje com a dica para preparar o doce ou compota de figo. Hoje a dica que eu vou dar para o pessoal é do doce de figo. Primeiro tem que descascar o figo. Esses que ficam assim, ó, essa nervura é descascado na máquina. E os lisinhos é descascado à mão com a faca, que não fica assim o sinal da máquina, né? Aqui tem dos dois jeitos. Depois de descascado, vai para a panela com açúcar para sair o doce. Vamos dizer, um quilo de figo, coloca 800 gramas de açúcar. E água, cobre eles de água. Depois que ele ferve, que tem que ferver umas 3 horas, no mínimo. A água vai terminando, tu vai colocando mais um pouco d'água até o doce ficar bom, né? Até ele ficar em ponto mesmo de doce, né? E vai indo, mais água, mais um pouquinho de açúcar, às vezes precisa, né? Até ele dar o ponto. E o figo tem que ser bem verde, tem que ser bem maduro, qual que é? Não, pro doce é verde. Maduro é para figado. Ou pro doce é assim, ó, ele fica verdinho, ó. Depois de descascado, tu pega uma faca e abre um pouquinho no fundo, para o açúcar penetrar, né? Aí, ó, depois ele fica assim, ó. Como é que guarda isso? Guarda na geladeira? Eu guardo, se é para ficar para tempo, no freezer. Na geladeira é para todo dia, vão comendo, né? Se não tem o doce pronto, o marido vai até na goiabada e come a goiabada. Acostuma. É isso, o programa de hoje está chegando ao fim. Se você fizer o doce de figo, não esquece de marcar a gente lá no Instagram, @ValeAgrícolaOficial, e também através das nossas redes sociais. Você pode conversar um pouco mais com a nossa equipe e também sugerir as reportagens. Tenha dias produtivos de trabalho, a gente se vê. Até mais!